Olá, amores e amoras, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brigitte, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte, e você está no episódio número 11 da minissérie de encadernação artesanal. Se você não viu os 10 anteriores, corre para ver, porque essa minissérie ela não fica fixa aqui no YouTube. Então, às vezes ela some, às vezes ela volta, tá? O episódio de hoje é inédito. Eu vou falar das 7 costuras que eu mais amo fazer, mas eu não vou falar na ordem não, tá? Não vou falar na ordem, eu vou falar assim as 7 que eu gosto, tá? Mas antes de falar, gente, eu quero pedir a você que se inscreva no canal e ative o bendito do sino. Se você não ativar o sino, o YouTube não vai te avisar quando tiver vídeo novo. Ele não avisa mais, tá? E se inscreve também, aliás, segue o estúdio lá no Facebook, segue o estúdio no Instagram, porque tem sorteio, tem surpresa, tem aviso, tem um monte de coisas. E nem tudo eu consigo passar aqui pelo YouTube, nem tudo vai para o Instagram ou para o Facebook, sabe? Então, sabe, me cerca de todos os lados. E se você puder também, entra para o nosso Telegram. O Telegram, gente, é uma espécie de WhatsApp, só que é muito melhor do que o WhatsApp, tá? Então, o Telegram é onde eu coloco tudo que eu faço eu aviso. Gente, vai ter sorteio, vai ter maratona, as inscrições do curso abriram, É lá que eu coloco tudo, tá bom? Então vamos lá, vamos ao vídeo de hoje. Pessoal do chat que está aqui comigo, muito obrigada por vocês estarem aqui, meus amores e minhas amoras estão aqui do lado, ao vivo comigo. Eu estou assistindo esse vídeo no dia da estreia, tá? Tá tudo bem com vocês, amores e amoras? E eu falo muito, né? Então vamos lá, gente. Episódio 11, 7 costuras que eu mais amo fazer. Como eu falei, elas não estarão na ordem de preferência, porque depende do dia e depende do que eu quero. Eu sinto necessidade de fazer encadernação. Se eu estiver parada por um tempo, eu sinto necessidade. Então, às vezes, eu opto por uma coisa rápida, como copta, ou às vezes uma coisa mais elaborada, como uma espinhazinha de peixe, um negócio assim. Espinha de peixe, tá falando de comida. É mais ou menos isso. Não, é encadernação mesmo. Tá? Então, não é na ordem de preferência não, tá? É aleatório. E eu sempre falo de panfleto, costura panfleto, quase todos os vídeos meus eu falo de costura panfleto. A costura panfleto é uma das minhas super preferidas, porque a gente tem ideia de costura panfleto como sendo um livro único, né, com uma costura. E, por exemplo, esse livro aqui, ó, a gente vai cair um monte de coisas aqui. Isso aqui é um junk journal que eu fiz já tem um tempinho, e eu mostrei como fazer esse junk journal gratuitamente no YouTube, tá? Isso aqui é uma costura panfleto de 5 pontos, são costuras individuais, os cadernos ficam individuais, eu poderia ter colocado mais ou menos cadernos, é isso, né? Mais ou menos. Então, gente, agora esse curso aqui, ele só está disponível realmente em curso, tá? Ele saiu do YouTube, ele ficou quase um ano disponível gratuitamente, tá? Então ele agora saiu e ele agora é um curso de Junk Journal, tá bom? Então o curso também não é sempre que as vagas abrem, então por isso é que é legal você se você entrar para o Instagram do Estúdio Brigitte, você seguir as redes sociais do estúdio, né? Porque às vezes tem coisas acontecendo, as inscrições, por exemplo, do curso básico de encadernação, às vezes abrem e é aquele auê, né? Aquela, todo mundo quer entrar. Mas as vagas são limitadas, tem essa coisa toda, porque eu não consigo dar aula para centenas e centenas e centenas de pessoas, tá? Então, por isso é que as inscrições, até o momento, elas não são livres, elas não são abertas assim em tempo integral, tá? Elas abrem, aí ficam aquele tempinho e fecham, tá bom? Então, por isso é que eu peço a vocês, para vocês se inscreverem. Vamos lá. Então, costura panfleto, eu acho que eu nem vou falar dela, porque a costura, uma das costuras para mim é top, né? Todas as costuras que eu vou falar aqui, elas não têm cola, então são costuras mais rápidas de fazer, justamente porque não precisa daquela sequência toda de colar, mas não sei o que, né? São costuras que praticamente costurou, o livro está pronto, tá? Vou falar, vamos à próxima, sem ser a panfleto, né? É a copta com francesa, é uma costura copta, mas ela junta a francesa, que é essa. Ó. Isso aqui é uma costura copta, a gente pode ver aqui, ó. Aqui você não tá vendo, mas tá aqui, ó. Isso aqui é uma costura copta. Aqui não dá para ver, mas eu já vou mostrar. Mas ela é junto com uma costura francesa, que é essa costura aqui, tá? Então, esse efeito é muito bonito, gente. Diz para mim, não é linda essa costura? Então, é uma costura que
tem um visual muito bonito. Olha, só para quem não conhece, quem está chegando agora aí, isto aqui é uma costura copta, tá? E isto é uma costura copta com costura francesa, tá bom? Então, esse aqui eu gosto de fazer pelo visual. Eu acho que esse visual fica muito bonito. E não é mais difícil de fazer do que a copta, não. A copta é uma costura até bem fácil, tá? Ela às vezes é difícil de memorizar na hora de prender capa. Mas depois que você aprende costura copta e treina, porque aprendizado é treinamento, né? Isso eu mostro lá no curso de encadernação básico do Estúdio Brigitte. Depois que você aprende, treina, isso aqui, disso aqui para isso aqui, é um pulinho, né? Então, essa é uma costura que eu gosto muito de fazer, tá? Copta com francesa. Eu gosto de fazer também a costura corrente. A corrente, ela é uma costura também individual. Você pode fazer um caderno, ou 2, ou 3, ou 4. Eles são independentes um do outro, né? Isso aqui é uma costura corrente. Agora, uma coisa que eu vou dizer para você. Aqui é um livro copta. Você reparou? Isso aqui é uma corrente. Pois é. Será que eu posso dizer que um livro copta tem uma costura corrente? É claro que eu posso, tá? Então, um livro copta, costura copta, é uma costura corrente. Só que essa corrente aqui é em pé, na lombada, e essa daqui, ó, é deitada. Essa é vertical e essa daqui é horizontal. Mas a copta é uma costura corrente, viu? Pois é. Às vezes as pessoas não percebem esses detalhes. Então vamos lá, costura corrente, né? Porque ela é fácil de ser feita, ela tem um efeito visual bonito também, né? E você pode fazer álbuns com ela, você pode fazer livros e álbuns, né? As duas coisas, tá? Long stitch, então já falei, copta com francesa, corrente. Agora vamos para long stitch e suas variações, porque a long stitch você, nossa, você faz long stitch, você aprende o processo, você faz não sei quantas variações de long stitch. Por exemplo, essa daqui é uma long stitch meio que tradicional, ó, ela é assim. Ela nem é cruzada, eu poderia cruzar essas linhas todas, ó. Ela tem essa corrente aqui, e ela é reta, tá? É uma long stitch, é isso aqui. Essa costura aqui, ela é muito conhecida mundialmente, claro que tem que ser, né? E eu poderia ter variado isso aqui. Olha uma variação dessa costura. Isso aqui, por exemplo, é uma costura long stitch também. Peraí, deixa eu... Tem muito livro aqui do meu lado, tem livro, tem caderno que eu estou montando. Olha, isso aqui é uma costura long stitch. Olha aqui a corrente, costura. Só que eu fiz outro desenho. Isto aqui também é uma costura long stitch. Ó, corrente, só que eu fiz esse desenho aqui. Então eu posso fazer o desenho que eu quiser, uma costura long stitch. Então tem muita variedade de costuras long stitch, entendeu? A base é a mesma, mas a gente vai fazendo coisas diferentes com a mesma costura. Essa daqui, por exemplo, é uma long stitch, mas ela não tem essa parte de cima. E ela não é uma panfleto, tá? Isso aqui não é panfleto, tá bom? Ela é uma long stitch também, tá? Então, gente, long stitch é uma que eu gosto de fazer. E é aquela história, quando acaba a costura, o livro tá pronto. Isso é uma maravilha, né? Ela apareceu lá no começo do século XIII, parece que foi na Alemanha, né, como uma costura decorativa, que o pessoal colocava barbante, colocava corda colorida, colocava cordas emendadinhas, cordas com nozinhos, uma opção de coisas, né? Então a long stitch realmente é uma costura bastante famosa e muito versátil, tá? Eu tô com script, sim, senão eu não consigo me lembrar das coisas, né? Vamos falar da costura X ou diamante, ou, sei lá, tem gente que fala X, tá aqui, ó. Tem gente que fala X, tem gente que fala diamante, já vi gente falar costura losango. Gente, olha só, às vezes eu posso dar um nome, aí você vai em outro vídeo ver, mas aquele outro encadernador deu um outro nome. Sim, ele pode dar um outro nome, porque muitos nomes são em inglês e cada um faz uma tradução ligeiramente diferente, tá? Então, olha só, isso aqui, ó, tem muita gente que quando coloca várias dessas aqui juntas, costuras dessas, né, mais cadernos, chama de costura diamante. Tá? Tudo bem. Pode ser uma costura X, porque se eu fizer mais quadradinho, vira um X. Tá? Essa aqui é uma costura X, ó. Essa aqui é separada, tá vendo a diferença dessa para essa? Essa aqui eu fiz juntinha, inteiriça, e essa aqui é separada. Claro que a forma de fazer é diferente, tá?
Ela não é uma forma... Olha, essa daqui, por exemplo, aqui em cima eu fechei, aqui em cima eu deixei aberto, tá? Então eu gosto bastante de fazer essas costuras, porque eu acho que elas ficam decorativas, ó. E você coloca uma linha que seja chamativa em cima do fundo, olha só, tá? Essa daqui nem tanto, né? É uma linha azul e a capa é muito colorida, mas essas aqui, olha só como é que elas ficaram, tá? Então esse tipo de costura eu gosto bastante de fazer também. Gosto muito de fazer uma costura que é a costura a raio, que é essa daqui, olha só. Linda, né? Porque eu botei um azul e botei um amarelão em cima, então aparece bastante. E esse tipo de costura, dessas últimas que eu mostrei, os cadernos são costurados de 2 em 2, né? Tá aqui, ó. Dá para fazer um outro desenho com isso aqui, bem legal também, depois eu faço, mas são vídeos que eu coloco às vezes no curso de encadernação, né? No curso básico de encadernação. Tá aqui. Então, costura a raio é uma costura que eu gosto bastante. Que mais? A costura que eu falei no começo, né? Espinha de peixe, né? Comida, não sei o que, espinha de peixe. A espinha de peixe, também chamada de latice, herringbone, né? Tem gente que chama de fishbone. Pois é, olha quanto nome para designar esta costura aqui. Tá vendo? Tá? Então, essa costura aqui, ela tem um desenho, ó, que é uma forma de V, mas é um V assim meio quebrado, né? E ela fica parecendo com um zigue-zague. Por isso é que é o nome espinha de peixe, tá? Olha aqui o Vzinho, tá vendo? Então ela fica parecendo realmente isso aqui, fica parecendo uma espinha de peixe. Tem até o nome do peixe, mas eu esqueci o nome do peixe que tem uma espinha assim, tá? E isso aqui era usado, esse tipo de costura é muito usado em tecelagem daquelas roupas tweed. Sabe o que é um tweed? A Chanel faz muito tweed. Eu vou botar uma fotinho aqui para vocês verem o que é tweed. Aí vocês vão entender. Então aquilo ali é uma costura que apareceu, era muito usada em sarja. Sarja. Era muito usada em sarja, né? Então é usado em tweed também, tá? Então, se você perceber, se você fizer uma pequena busca, né, da história de costuras, né, de costura de livros, de tecidos, né, de roupas e tudo, de tecelagem, né, você vai ver que muitas costuras feitas em tecelagem foram adaptadas para os cadernos, para os livros, né, para a gente juntar os cadernos e formar os livros, né, tem muita coisa adaptada. Coisa de crochê também, todo mundo sabe fazer, crochê, né? O pessoal que faz ponto, correntinha, gente, corrente, costura corrente, né? Foi adaptada para encadernação. Então, se você olhar aí, você vai ver muita semelhança. Vai lá no Pinterest que você vai dar uma olhadinha, procura por costuras, por tecelagem, perdão, que você vai ver que tem umas coisas que tem muito, muito a ver, tá? Então, assim, já mostrei o tweed, né? A copta, que é essa daqui, que é uma costura que eu também gosto de fazer, né? E suas variações, porque tem alguns tipos de copta, tá? A copta é uma costura corrente, né? Tá aqui, esse livro é bem engraçadinho, né? E a vantagem também é que você prepara o livro, prepara as capas completamente, né? Dobra os cadernos. É claro, gente, que tem que ter técnica para fazer isso, tá? Não é à vontade, assim, à la vontade. Tá? Tem que fazer certinho. Aí você acaba de dobrar os cadernos da forma certa, né? Certinho. Acaba de fazer a capa tá sequinha, tá tudo bem. Aí você costura, acabou o livro. Então, um livro bem rápido de ser feito. Tá? E por isso que eu gosto também desse livro. Gosto bastante da costura copta, né? Todo mundo fala copta etíope, né? Copta etíope, né? O povo egípcio, ele era chamado de povo copta lá eles ocupavam ali o Cairo, onde é hoje o Cairo, né? Lá pelo século X, eu acho, não é isso? 10 depois de Cristo, né? Então, as primeiras costuras copta em livros foram achadas no deserto e achadas também em alguns mosteiros, tá? Isso aí eu fiz uma pesquisazinha. Eu já sabia dos desertos, mas dos mosteiros eu não sabia. Mas tem tudo a ver sim, porque a costura copta, ela também foi usada para bíblias, isso aí, para fazer bíblia. Então, no cristianismo também teve isso, teve o uso dessa costura copta
para fazer Bíblias, porque tinham que juntar os textos, tinham que juntar as folhas, né? Dobrar os cadernos, e tinha que juntar tudo. Então a costura copta servia para isso. E como é que eles faziam? Eles pegavam, para que durasse, e realmente, ainda bem que fizeram, porque durou, né, até pouco tempo, né, ainda tem coisas sendo, o Vaticano também, por exemplo, deve ter, né, em ambientes super protegidos, super cuidados, né, com nenhuma contaminação, tipo assim, no fundo do Vaticano, né, embaixo, na biblioteca, né, naquela super biblioteca deles. Então, assim, esses livros copta, eles eram feitos com placas de madeira. A capa eram placas de madeira que era para durar. Naquela época eles pensavam, vou botar madeira, né? Não vou botar papel, não vou botar tecido, né? Porque vai. Então botavam placas de madeira e revestiam com couro de animais. E o couro de animal ele dura muito, ele dura séculos, na verdade. Tá? Então eles revestiam aquilo e aquilo foi durando. É claro que muitos ficaram deteriorados e tudo, mas sempre dá para recuperar, né? Muitos foram recuperados, na verdade, tá? Então a costura copta, ela também foi usada em Bíblias. Pois é, a gente pensa que a copta é copta egípcia, né? Africana, mas não sei o que. Tá, mas foi usada em Bíblias também, tá? O que mais que eu tenho que dizer aqui? Eu acho que eu já falei tudo, porque eu boto uns tópicos aqui no meu script, mas eu vou desenvolvendo, porque eu já sei do que se trata, tá? Aqui diz assim, que no começo do século II, depois de Cristo, lá no Mediterrâneo ali, né? Os egípcios usavam uma costura corrente, olha só, uma costura corrente, que é aquela costura em pé, né? E depois, seja lá, não se sabe como, essa costura corrente, que é em pé, ela deitou, que aí virou a costura copta. Então também tem essa versão, né? Do povo mediterrâneo lá ter feito a costura corrente, em algum momento, seja lá quem for, não sei quem, em algum povo foi, virou para copta. Virou a costura, deitou e virou costura copta, né? Então você fala, a copta é egípcia, a copta tem vários tipos assim de diferentes coptas, assim, pequenas variações, tá? Então é isso. Essa aqui é a copta simples, é uma copta que eu gosto de fazer porque ela é rápida, né? E como eu disse no começo desse vídeo, às vezes eu misturo com francesa para ficar mais tchan, né? Porque não custa nada fazer essa copta com francesa, é muito fácil de fazer. Depois que se aprende o método certo, né? Então é isso. Então acho que eu já listei tudo. Eu vou ler novamente as 7 aqui que eu falei, as 7 costuras que eu mais amo fazer. Então falei, a panfleto para mim é top, porque a panfleto para mim nem sempre ela é só simples, ela pode ser a composta cruzada e por aí vai. Bom, então vamos lá, enumerando, né? A copta com francesa, costura corrente, costura long stitch, costura X ou costura diamante ou costura, né, losango, como queira chamar, costura raio, costura espinha de peixe ou lattice, né, e costura copta, e todas essas, quase todas, né, com suas variações, tá bom? Então são essas as que eu mais gosto de fazer, são essas que eu costumo fazer nos meus livros. É claro que tem outras aqui também, ó, por exemplo, essa daqui é muito bonita, eu gosto de fazer, mas ela é linda, né, eu já sei. Ela é linda. Olha, o Thor agora quer participar também. O Thor é o meu cachorro. Para quem está chegando agora no Estúdio Bridge não sabe que eu tenho cachorro, tá? Essa daqui é muito bonita também, né? É uma costura bonita, tá? Não é sempre que eu faço, mas de vez em quando, só para ficar diferente, para não fazer sempre a mesma. Olha, esse aqui também, ela é bem bonita, ó. É uma costura alfa. Muito bonita também, né? Gostosinha de fazer, gente. Boa, muito boa. Muito boazinha de fazer, tá? Então tem outras também aqui no armário, tá cheio aqui de costura, gente, tá? Tem umas que eu não gosto tanto, sabe? E é aquela história, quando a gente não gosta tanto, pelo menos eu, né? Quando eu não gosto tanto assim de uma costura, com o tempo eu acabo largando a costura. Aí alguém me pergunta, você sabe fazer essa costura assim, assim? Aí eu tenho que puxar pela minha memória, e às vezes eu anoto também costuras, né? Eu costumo às vezes ter moldes. Todos os moldes eu guardo de costura, todos eles eu guardo. Eu guardo moldes de todos os livros que eu fiz, tenho todos os moldes. Então eu guardo, então mais ou menos aquela costura, eu acho que eu já fiz. Aí vou ver se fiz, aí comprovo se fiz ou não, né? Porque eu tenho tudo arquivado. E aí eu vejo, como é que eu fiz isso aqui? Vou lembrar aqui da memória.
Mas é isso, porque não cabe tudo na cabeça. São muitas e muitas e muitas costuras, então a gente não consegue, às vezes, quando a gente não faz assim, direto, pá, 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 a gente acaba esquecendo uma ou outra, mas é só relembrar, é igual andar de bicicleta, né? Você passa anos sem andar, quando vai andar, pode até dar uma caidinha, mas depois vai, né? Então é isso, essas todas aqui são as que eu mais gosto. Inclusive essas que eu mostrei depois, é que o vídeo se chama As 7 costuras que eu mais gosto de fazer, eu gosto, mas essa eu faço menos, realmente eu faço menos essas costuras, ó, tá? Existem outras que eu também gosto, mas as que eu faço, assim, as 7 que eu gosto mais de fazer, ou seja, eu acho até que o nome do vídeo deveria ser As 7 costuras que eu faço com mais frequência, que são essas aqui, tá bom? E costura exposta, que é uma costura que eu gosto, não tem cola, né? Rápida, ou seja, costurou, acabou. Então é isso, tá bom, gente? Então isso também serve como sugestão para vocês, principalmente você que está fazendo curso básico de encadernação do Estúdio Brigitte, tá? Semana que vem tem maratona de encadernação artesanal. Você que não sabe, está chegando agora, nunca viu, eu nem sei o que é uma maratona. Na maratona são aulas ao vivo, né? Ou seja, online, ao vivo, gratuitas, onde eu ensino a fazer algum livro, alguma técnica, alguma coisa, né? As aulas a maratona vai ser semana que vem. Veja a data desse vídeo, tá? De repente você tá vendo o vídeo e a maratona já foi, tá? Vai ser dia 5, 6 e 7 de maio. Tem que se inscrever na maratona, tem que se inscrever, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se o link não estiver aqui na data que você tá vendo esse vídeo, é porque a maratona já foi, tá bom? Ou então a maratona, ou às vezes eu deixo o link, mas a maratona já é outra, tá bom? Então, porque eu quero realmente passar a fazer mais maratonas. Essa é a minha segunda maratona de encadernação artesanal. Então, gente, se liga, por isso que eu digo, se liga em tudo, tá? Porque é muita gente e eu às vezes não consigo focar assim em todo mundo. É melhor vocês colocarem todo o foco aqui no Estúdio Brigitte. Para isso, vocês precisam seguir o Estúdio Brigitte, se inscrever nos canais, nas redes sociais do estúdio, tá? E se você puder, entre pro Telegram, porque é bem legal, tá? Porque aí você realmente fica sabendo de tudo, tá? Então, muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada, pessoal do chat. Não sei se é daqui que vai aparecer o chat. Muito obrigada a vocês, meus amores e minhas amoras lindos. Obrigada aos alunos que estão aqui também presentes. Obrigada a todo mundo. E é isso, gente. Eu volto com mais episódios, porque eu sei que esses episódios têm ajudado muita gente, tá? Beijos. Tchau, tchau, gente.